Conexão Marília. Oferecimento Unimed. Este é o plano. Pós-graduação é na Unimar. Valorize-se. Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do programa Conexão aqui pelo seu Canal 4 e é sempre muito bom contar com a sua audiência e a sua participação. Conexão sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Conosco também a Vitalícia, a levíssima água de Marília. Exija, peça, diga eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais no estado de São Paulo, e Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Conexão de hoje, muito especial, a gente vai falar aqui sobre o espaço Viver Bem da Unimed de Marília, e a gente tem a honra de receber aqui várias profissionais que trabalham ali com esses programas do espaço Viver Bem, e a gente começa aqui falando primeiro sobre o Crescer Saudável, e a doutora Luciana Pfeiffer, cirurgia dentista, é a coordenadora desse programa lá e conta pra gente um pouco sobre ele. Luciana, obrigado pela presença, é uma honra te receber aqui. Boa noite. Boa noite, a honra é toda minha, eu que agradeço a oportunidade. O programa Crescer Saudável, ele visa atender crianças de 7 a 17 anos, sempre com um acompanhante maior, sempre buscando a educação, a reeducação alimentar, a reeducação emocional e o combate ao sedentarismo das nossas crianças. Porque é fato e é sabido que a obesidade tem crescido violentamente nos últimos anos. Em últimos dados da Vigitel, de alguns outros órgãos, também mostram que não só as crianças, mas a população em geral está obesa. E a nossa preocupação é que, já em tenra idade, nós consigamos fazer com que esta criança seja um adulto saudável, né? Minimizando os agravos da doença, ou melhor, os agravos que esse estado crônico da obesidade infanto-juvenil venha a ser acometido. Existe uma idade para que essas crianças participem lá, doutora? Sim, nós atendemos crianças de 7 a 17 anos, também sempre com um acompanhante maior, porque nós não conseguimos mudar hábitos, adquirir novos hábitos saudáveis sem um acompanhante familiar junto. Então, sempre crianças de 7 a 17 anos. De 7 a 17, muito legal. Bom, e a gente tem um outro programa também que é o Emagrecer Saudável, né? Olha que legal. Primeiro que a gente está falando aqui do Crescer Saudável, que já trabalha essa questão da obesidade. E tem o Emagrecer Saudável, que a Simone Bertassi Cabana, que é a nutricionista, vai falar um pouco para a gente. Simone, e aí, como é que é o Emagrecer Saudável? Boa noite. Boa noite, Marcos. Obrigada também pela oportunidade. E o Emagrecer Saudável, então, ele é uma proposta, né, para as pessoas maiores de 18 anos que se enquadrem nesse quadro de sobrepeso e obesidade. O programa ele é composto por uma equipe multiprofissional justamente para abordar o sobrepeso e a obesidade de todas as formas possíveis, não só nas questões nutricionais, mas também a parte emocional, o sedentarismo, né? Então o estímulo à prática de atividade física, enfim, todos os aspectos que envolvam, né, esse quadro para que as pessoas consigam alcançar o objetivo com sucesso. Tem uma faixa etária também específica ou não, Simone? A partir de 18 anos. A partir de 18. Isso. E quando é que assim que eu me preocupo, né, com isso? Olha, eu preciso emagrecer, né? Porque também tem aquela neura, né, de a pessoa não precisar e querer emagrecer também, né? Isso. Quando que isso é realmente algo assim patológico, vamos dizer? Bastante complexa a pergunta, né, Marcos? Mas, na verdade, quando a pessoa se sente incomodada ou por alguma patologia associada, né? Então, às vezes, uma hipertensão, um diabetes, já estando ali associado ao sobrepeso e à obesidade, e a má alimentação, ela vai além, né? Pode influenciar nos aspectos do funcionamento intestinal, memória, o cansaço, né? Uma indisposição. Então, para aquelas pessoas que se sintam incomodadas, né, em relação aos seus hábitos alimentares, identificando já outras consequências, elas estão convidadas a participar do nosso programa. Legal. Vamos ouvir também a Dirce, né? A Dirce, que é psicóloga, a Dirce Mizobuti, e ela vai falar um pouco sobre a questão do diabetes, né? Então, a diabetes, aliás, que é uma doença que está muito relacionada nessa questão
do ganho de peso, da obesidade, né, Dirce? Então, realmente, queria que você falasse um pouco desse programa específico do controle de diabetes. Boa noite, prazer tê-la aqui. Muito boa noite, é um prazer também meu estar aqui, né? Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. E vamos falar um pouco do diabetes, né? O diabetes é uma doença que está acometendo mais de 400 milhões de pessoas no mundo. E no Brasil tem 26 milhões de diabéticos, né? Então, a preocupação da Unimed em ter esse programa, né, de controle do diabetes, por conta, assim, diabetes não tem cura, né? Quando você já é diabético, não tem cura, então você tem um controle. E nesse programa do controle do diabetes, a gente trabalha, né, a conscientização do diabetes, né, o controle do diabetes, e tem e também a prescrição dos medicamentos que é prescrito pelos médicos especialistas. E o grupo faz parte, né, uma equipe multidisciplinar, que é psicólogo, enfermeira, nutricionista, educadora física, né, que faz parte desse grupo para conscientizar as pessoas do problema do diabetes. Eu estou vendo aqui no programa que cita essa questão da prescrição médica, da adesão, que as pessoas acabam não tendo uma adesão como deveria, né? E aí o programa incentiva ao aumento dessa adesão ao tratamento, né, Dirce? Certo, muito bem isso, né, o Marcos, que a gente tem percebido nos grupos, o quanto as pessoas não têm essa conscientização, né, de adesão ao medicamento, ao tratamento, até entender sobre o que é a diabetes. E a gente tem conseguido bem, assim, sabe, nesses grupos, já tivemos 4 ou 5 grupos esse ano, e a gente tem visto, assim, uma adesão muito grande e o controle da glicemia, né, a gente ajuda a controlar essa glicemia, e a gente tem percebido que tem tido bons resultados. Tudo isso. E é legal porque você tem todo esse apoio aí dessas outras, né, profissionais e outros grupos, quer dizer, está tudo muito um relacionado ao outro, um complementa o outro, para que o paciente realmente tenha, assim, toda a atenção necessária. Exatamente. Então, é a parte, né, nutricional, que peca bastante, né, no diabético, a questão do açúcar, dos carboidratos, né? Então, o nutricionista faz essas orientações. A parte emocional também, que precisa estar controlado, né? Por conta de uma ansiedade, a pessoa come demais, e geralmente é coisas doces, então descontrola a glicemia, né? E ele é ligado também com a atividade física, né? Para controle da glicemia. Então, a gente incentiva muito a atividade física. Temos, né, a profissional de educação física que ajuda nessa parte de atividades físicas também. Legal. Quero voltar aqui com a Luciana, falando do Crescer Saudável, Luciana, porque a gente vê assim que a ideia, né, do Crescer é que lá na frente a gente não precisa ter tanta preocupação, né? Quer dizer, esse início aí é fundamental. É imprescindível, como eu falei, para que a gente torne essa criança um adulto saudável. E é importante salientar que todas as nossas orientações e atividades são feitas de formas lúdicas, sempre para alcançar esta faixa etária. E sim, para que eles alcancem esses hábitos saudáveis para toda a vida. E quais são, assim, na sua ótica, assim, pela tua experiência, que você já tem uma experiência muito grande nessa área, né, Luciana? Assim, qual que é o principal desafio para você pensar mesmo nesse crescimento saudável? Enquanto adultos responsáveis pelas crianças, o maior desafio que nós encontramos até o momento é deste adulto entender, compreender que este momento da criança é um contexto de contaminação da mídia, da tecnologia, do sedentarismo, e sim, então precisa ser tratado, quase como uma patologia. Então esse é o grande desafio do adulto perceber que o contexto atual da criança não é o mesmo do contexto deste adulto enquanto criança. Tudo mudou, é o primeiro desafio. E o segundo, na criança, sim, é a reeducação alimentar. Eu acho que é o maior e grande desafio que a gente encontra. E aí dá para fazer também pensando no emagrecimento saudável, de repente você tem um pai e a mãe que
que é também um obeso, né? Fato. É muito comum isso, aliás, né? Comum demais, fato, de verdade, é o que realmente acontece. Quer dizer, aí tem um trabalho específico nesse sentido, né, Simone? Isso, exatamente. E a proposta, Marcos, é uma alimentação equilibrada, né? Porque quando a gente fala, às vezes, em mudar hábitos, as pessoas pensam em tudo bastante restritivo, né? É só o não pode, não pode, não pode. E o programa ele tem uma outra visão, né? Uma visão de equilíbrio, uma visão de nutrição realmente do organismo, né? E dessa forma não fica sofrido, né? Fica gostoso, é compreendido, né? As pessoas identificam que é possível uma alimentação balanceada e adequada com aqueles alimentos convencionais. Isso. Né? Então, a palavra que define é equilíbrio. Equilíbrio. Olha, a gente está aqui conversando sobre o Espaço Viver Bem, sobre esses programas que a Unimed proporciona para os usuários da Unimed. Fantástico isso aqui. A gente falou um pouco do crescer saudável, emagrecer saudável, diabetes. A gente vai para o intervalo, volta para falar mais aqui no programa Conexão. Vamos falar de hipertensão, combate ao tabagismo. Não sai daí não, é tudo rapidinho. E claro, ainda no decorrer do programa a gente vai te explicar como que você pode fazer para participar, para se inscrever, enfim, não sai daí não. Sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília e Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. A gente volta na sequência com Conexão. Até já.